Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. Eu vou te contar que eu aprendi muitas coisas e eu pude refletir sobre muitas coisas. O meu estudo foi muito especial porque o meu amor por Joseph, pelo profeta Joseph Smith, aumentou muito. E o meu testemunho de que Deus realmente vive, que Ele ouve as nossas orações, que nossas orações elas são respondidas, que Deus ele é acessível e Ele está disponível para todos aqueles que o buscarem com sinceridade e com fé. Muitas coisas me chamaram a atenção nessa designação. Uma das coisas que eu lembrei quando eu estudei sobre um pouco do contexto em que vivia Joseph, do contexto dessa agitação religiosa, porque todas as coisas têm um porquê e têm um contexto por trás. Eu lembrei do meu marido, que era chileno, vocês sabem, e ele cresceu em meio aos terremotos no Chile. E uma coisa interessante que ele sempre me dizia, quando havia um terremoto, no domingo a igreja lotava. E aí, passado alguns dias, a igreja esvaziava. Porque é uma tendência natural. Quando há uma catástrofe, quando eu tenho perdas na minha vida de entes queridos, de propriedades, de bens materiais, é aquele momento que eu vou lá e me volto para Deus. E aí eu tenho essa necessidade de buscar a Deus. E é exatamente isso que está acontecendo nesse contexto de agitação religiosa em que Joseph se encontra. E aí lá no livro Santos é muito interessante porque eles dão esse contexto. Eu recomendo que você não deixe de ler. Olha só, O Estandarte da Verdade, o volume 1. Que livro maravilhoso! E ele vai dar esse contexto. Porque olha só, a gente fica pensando como as coisas acontecem, como tudo está conectado, as coisas não são por acaso. Às vezes um fato que parece isolado, ele afeta todo mundo. Então olha só, a gente vai viver aqui, e está relatado nesse livro, sobre uma ilha na Indonésia, e essa ilha estava tudo bem, os habitantes lá plantando, colhendo, as verdes paisagens, e eles faziam a mesma coisa que eles faziam por muito tempo. Só que existia um vulcão, e esse vulcão, ele entrou em erupção. E, gente, foi catastrófico, porque 5 dias depois que ele começou a erupção, e que ele já estava lá expelindo as suas lavas, as suas cinzas, e afetando casas e toda a comunidade, vieram tsunamis. A destruição foi tão grande. Eu fui pesquisar sobre esse vulcão, que se chama Tambora, no Google, e eu me surpreendi, porque em consequência da explosão desse vulcão, morreram cerca de 70 mil pessoas. E esse vulcão, ele afetou o clima mundial. Então, olha só, aparentemente um vulcão em uma determinada região e começa a afetar todas as outras regiões. Então, olha só, eu fiquei muito impressionada porque eles falam sobre as tempestades, tsunamis, mortes, destruição. Mas olha só, na Índia, por exemplo, a erupção do vulcão fez com que a temperatura caísse. E a cólera, ela se propagou, matando milhares de pessoas e destruindo famílias. Na China, olha só, que era acostumada com os vales férteis, com a vegetação fértil, o que aconteceu? Eles tiveram nevascas e chuvas, o que influenciou nas colheitas. Em todo lugar, as pessoas buscavam explicações para o que estava acontecendo com o mundo. Ele diz assim, as pessoas procuravam explicações para o sofrimento e a morte causados pelo clima estranho. Na Índia, os homens santos ofereciam orações e cânticos. Na China, os poetas falavam sobre as dores e perdas. Na França e na Grã-Bretanha, os cidadãos se ajoelhavam em oração.
receosos que as terríveis calamidades preditas na Bíblia estivessem caindo sobre eles. Na América do Norte, os ministros pregavam que Deus estava punindo os cristãos desobedientes e advertindo o povo repetidamente, a fim de fomentar o fervor religioso. Por toda aquela nação, as pessoas se congregavam nas igrejas e nas reuniões de reavivamento religioso, ansiosos para saber como seriam salvas dessa destruição. Então, essa calamidade, esse vulcão que entrou em erupção, que explodiu na Indonésia, acabou afetando o mundo todo. E afetou a América do Norte, afetou os Estados Unidos. E o que é que acontece? Inclusive, em 1816, na América do Norte, houve tantas geadas que foram mortais, tantas pessoas que morreram, que entrou para a história como o ano sem verão. Não houve verão aquele ano. E aí foi nesse contexto que lá a gente tinha o pai de Joseph Smith, fazendeiro, tendo uma família para cuidar e alimentar, e a sua lavoura sendo constantemente perdida por muitas geadas, uma crise financeira fortíssima. Aos 45 anos, com muita instabilidade econômica, foi quando ele decidiu mudar. Então ele saiu do estado de Vermont para o estado de Nova York. E aí depois ele saiu de Palmira, ele vai para Manchester, e aí é nesse cenário. Joseph, nessa época, tinha 10 anos de idade. E eles mudam. E aí as pessoas estavam muito preocupadas, porque as calamidades climáticas estavam no mundo inteiro. E eles, preocupados, começaram a procurar religião, que é o que as pessoas fazem na hora que algo afeta a sua vida. E foi nesse contexto que o mundo estava sendo preparado para a restauração do Evangelho, que o mundo estava sendo preparado para a oração de um jovem menino. Porque graças a essa agitação religiosa, a essa luta de palavras que Joseph descreve, que aí ele sente a necessidade de buscar uma igreja, de saber onde estava a verdade, de entender qual era o lugar dele, qual era o papel dele, qual religião ele deveria seguir. Aquelas crises existenciais que às vezes nos bate do nosso propósito, de qual igreja seria a igreja verdadeira. E em meio a tantas, ele ficava ali entre aquela luta que ele escreve como uma guerra de palavras, havia contendas entre religiões, né? Uma parte da família dele se filiou, né, a presbiteriana, outros ele se sentia inclinado para a fé metodista, os metodistas, batistas, todos brigando entre si, venham para cá, minha religião é melhor, uns perdiam adeptos para outras igrejas, e nessa euforia, nessa guerra de palavras e contendas, e claro, quando há contenda, quando há discussão, o Espírito do Senhor se afasta. E é nesse contexto que esse menino começa a questionar. E ele lendo a Bíblia, e ele percebe, mas veja bem, é um só Deus, uma só fé, um só batismo, por que tantas igrejas? E é ali, naquele momento, quando ele leu em Tiago 1,5, que diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Foi aí que ele começou a entender. Se esses ministros, se esses religiosos, cada um debatendo entre si, não conseguia me responder, então eu vou na fonte, eu vou perguntar a Deus. Mas olha, gente, que esplêndido, né? Porque o Senhor está lá, disponível para nos ouvir. Mas a fé requer ação. Se Joseph só tivesse o desejo e não tivesse feito nada, essa primeira visão não teria acontecido. Ele teve o desejo, ele teve fé suficiente para mover. Ele planejou, ele pensou, eu vou para um local isolado, vou para um local que inspire paz para orar. Por que ele não fez na casa dele? Será que era um local mais tranquilo, com uma quantidade de pessoas? Ele descreve, né, a biografia familiar deles, eram 11 membros da família. Certamente uma casa pequena, talvez ele não tivesse o conforto. A própria mãe dele conta na história da igreja que ela ia para o bosque orar. E ele foi lá.
seguindo o exemplo da sua mãe. E aí eu fiquei pensando sobre isso, a importância do exemplo das mães. Hoje talvez a gente não tenha também um local tão silencioso para a gente orar dentro de casa, talvez também tenha muita gente, mas o melhor local para a gente se conectar com os céus é o templo. O templo é o nosso bosque sagrado. E Joseph vai para o seu bosque, é ali onde ele oferece aquela oração e onde ele age. Aquela oração que mudou toda a história da humanidade, que mudou a sua vida, que mudou a minha vida. Gente, quanta gratidão eu sinto pelo Joseph Smith. Eu fico muito brava quando eu vejo as pessoas falarem mal de Joseph. Ele era um homem, teve suas falhas, como Moisés teve, como Abraão teve, como todos os homens que já passaram por essa terra. Mas ele era um profeta de Deus, chamado por Deus, foi o profeta da restauração. E era um menino tentando aprender, um menino que tinha dúvidas, um menino que desejava, que não imaginava a grandiosidade daquele ato de fé. E é muito interessante porque em Joseph Smith História, nós temos essa versão, né, da primeira visão. E já no versículo 1, Joseph ele vai aclarar, ele vai esclarecer por que ele está escrevendo a sua versão, porque ele deixou escrita essa história. E ele diz assim, a gente tem que lembrar, gente, que a gente já estava vivendo aí um período na igreja, que a igreja estava sofrendo já uma perseguição religiosa. Olha, os santos já tinham saído de Nova York para Kirtland, de Kirtland para o Missouri, e a gente tem Joseph agora dizendo, devido às muitas publicações que foram postas em circulação, ou seja, publicações, era a mídia da época, em publicações falando mal sobre a igreja, por pessoas maldosas com relação ao surgimento e progresso da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Todas elas destinadas pelos autores a combater sua reputação como igreja e seu progresso no mundo. Fui levada a escrever esta história para elucidar a mente pública e apresentar aos que buscam a verdade os fatos tal como sucederam, tanto em relação a mim como à igreja e até onde tenho conhecimento desses fatos. Então, Joseph Smith História é escrito para elucidar. Joseph pensou, poxa vida, as pessoas estão falando mal, as publicações estão aí. E a gente sabe, gente, o poder da mídia. A gente vê hoje como a mídia ela pode destruir e como ela pode promover, como essa opinião pública é importante. Essa era a mídia local. Esses jornais impressos eram que as pessoas liam. E não era só uma publicação, eram várias. E aí foi quando Joseph finalmente disse, vou esclarecer essa história. Vou contar essa história com toda a minha sinceridade de coração. Tal como foi, com toda a minha integridade. Ele fala que conta essa história com verdade e retidão. E aí quando ele conta, né, o que aconteceu, essa agitação religiosa, a dúvida que ele tinha, como ele foi levado a esse bosque para orar. Essa oração sincera. Gente, eu fico impressionada porque o nome já diz, é a primeira visão. Porque foi a primeira de muitas outras, como um profeta de Deus. Como deve ter sido difícil para Joseph entender a tamanha responsabilidade que ele tinha nas mãos, a missão que ele tinha. Isso não deve ter vindo só de uma vez, tanto que ele precisou de tempo e ele foi recebendo as coisas gradativamente. Acho que demorou tempo para Joseph raciocinar, entender, refletir o que estava acontecendo com ele. Mas o que nós sabemos é que a primeira visão mudou o rumo da história. Foi graças àquela pergunta que houve uma resposta. E que aquele jovem simples, com pouca instrução, recebeu a resposta da sua oração. E ele recebeu essa resposta, gente, em visão, através de uma visão. E é lindo, essa passagem, quando Joseph vai lá e se ajoelha, todas as trevas, todo o poder do inimigo que ele sente, a língua travar, como ele sente toda essa revolta, essa força, querendo destruí-lo, até que ele consegue, né, erguer a sua voz em oração. E ele tem essa visão gloriosa, esse pilar de luz, onde ele vê Deus e vê o seu filho. Essa visão mudou tudo.
inclusive a doutrina, né? A doutrina que era pregada antes, porque as pessoas diziam, e ainda dizem em muitas igrejas, que Deus e Cristo e o Espírito Santo são um só. E nesse momento a gente vê claramente que não. Como a gente vê em outras escrituras, o próprio batismo de Cristo também, a gente vê Cristo sendo batizado, né? A gente vê as diferenças aí, a voz que desce do céu, do Pai Celestial, a gente vê o Espírito Santo no sinal da pomba. Então, assim, a gente vê os personagens distintos. E a gente vê nesse momento como a gente aprende, já aparece um Cristo ressuscitado para Joseph em 1820. E aí a gente aprende sobre a natureza de Deus, a natureza do seu Filho. A gente aprende que eles têm corpos tangíveis, né, ressurretos. Quanta coisa gloriosa a gente aprende. E a gente aprende que os céus são acessíveis. Através de Joseph, a gente viu que é possível orar, que é possível ter fé, que é possível perguntar. E que o Senhor nos responde através de orações sinceras. A gente vai ver durante esse ano que Doutrina e Convênios, todas as sessões são respostas de orações, são respostas de perguntas, muitas vezes de dúvidas, de questionamentos, de reflexões. E é maravilhoso saber que Joseph, ele levou essa dúvida ao Senhor. Então que a gente possa pensar, eu preciso de revelação na minha vida, sim. Eu tenho decisões importantes para poder tomar. Vamos orar, vamos nos conectar com os céus, vamos estabelecer relacionamentos com o nosso Salvador, com o nosso Pai Celestial. E à medida que a gente se esforça em fazer dessa busca uma prática contínua, de fazer orações fervorosas, de derramar nosso coração, que foi o que Joseph fez, ele abriu seu coração, as respostas virão. E virão de diferentes maneiras. Eu tenho sentido isso na minha vida. Muitas vezes eu estou ali e eu penso, poxa vida, o que é que eu preciso? O que eu preciso fazer? E aí eu vou ao templo, eu oro, eu faço uma oração e às vezes a resposta não vem imediata, 2, 3, e às vezes a resposta vem no sonho, a resposta vem através de uma pessoa, vem através da minha leitura das Escrituras, vem através de um sentimento. Tem sido assim. Mas as respostas vêm quando a gente busca. Não adianta ficar sentado. Não adianta saber o que fazer e não fazer. Joseph mostrou isso. Ele leu, essa escritura tocou ele profundamente, ele sabia que devia agir. E ao agir, ele recebeu a resposta. Gente, é interessante porque Joseph sabia, através daquela primeira visão, que não deveria se filiar a nenhuma igreja na terra, que a igreja de Jesus Cristo não estava estabelecida. Agora ele sabia exatamente o que fazer. E eu fico pensando nesse jovem. Quando acontece uma coisa muito grande com você, você tem desejo de compartilhar. Você tem a necessidade de compartilhar. E Joseph, extremamente inocente, ele vai lá e faz isso. Ele tem a oportunidade de estar com um desses ministros, um líder religioso, e ele vai lá e compartilha essa visão. Ele compartilha a experiência que ele teve. Mas ele esperava encontrar apoio. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de encontrar apoio, ele encontrou perseguição. A partir daí, um menino de 14 anos passou a ser perseguido por uma visão que tinha tido. Gente, começa aí, através dessa primeira visão, que nós chamamos de intolerância religiosa. Olha só, os Estados Unidos, que foi fundado, que tinha nas suas bases, aqueles que vieram em busca de liberdade religiosa, liberdade política, agora eles estavam perseguindo a Igreja de Jesus Cristo. Eles estavam perseguindo um menino que dizia ter visto Deus e Jesus Cristo e que não ganharia nada com isso. Tudo que Joseph ganhou foi ser perseguido. Essa visão ele nunca negou. Ele inclusive se compara e diz, tal como Paulo. Paulo também viu uma luz. Paulo também, quando foi expressar e contar, foi ridicularizado, foi perseguido. Gente, o que Joseph passou não foi fácil, não foi fácil. Quando a gente lê Joseph Smith História, o meu amor por Joseph aumentou muito. Há muitas versões, o Santos conta essa história com muito mais detalhes, mas a essência está ali. A essência está ali do que realmente aconteceu. Essa história foi narrada por Joseph muitas e muitas vezes.
foi narrada por outras pessoas que ouviram de Joseph. A verdade não muda. A verdade não muda. E ele diz, no versículo 21, alguns dias após essa visão, encontrei-me por acaso na companhia de um dos pregadores metodistas, que era muito ativo no já mencionado alvoroço religioso, e conversando com ele sobre religião. Aproveitei a oportunidade para relatar o que tinha visto. Gente, imagina, você vê ali um líder religioso, eu vou relatar com a melhor das intenções. Mas ele diz, fiquei muito surpreso. Olha a surpresa. Quando você compartilha algo que aconteceu com você, mas aquela pessoa não está preparado para o sagrado. Ele ficou surpreso com o seu comportamento. Ele tratou o meu relato, não só com levianidade, não só levianamente, dizendo que tudo aquilo era do diabo. Ele me tratou com desprezo. E que não havia tais coisas no mundo como revelações nesses dias, e que essas coisas haviam cessado. E ele diz, logo descobri que a minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de perseguição, ao qual continuou a aumentar. E embora eu fosse um menino obscuro de apenas 14 anos de idade, minha situação na vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo. Homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. Isto se tornou ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Gente, eu não pude deixar de lembrar do próprio Salvador Jesus Cristo, que era tão simples que podia parecer para aquele povo filho do carpinteiro, humilde, pobre, tão insignificante, mas como os ensinamentos dele, como declarar a verdade incomodou e fez com que todas as pessoas, das mais influentes, os perseguissem. E ele diz que começou a refletir muito, como um menino obscuro de 14 anos, condenado à sua necessidade de buscar sustento, de se preocupar com a sua vida, né, com as coisas temporais para sobreviver. Ele tivesse atraído a atenção das seitas mais populares na época, causando uma perseguição e injúria incrível. Isso aconteceu com frequência, causando grande tristeza para mim. E aí é onde ele fala de Paulo, né, que também teve uma visão. E ele diz, assim era comigo. Eu tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tiveram uma visão, isso era verdade. Gente, quando a gente sabe que isso é verdade, nada muda. Nada pode mudar. E nós, né? Será que sabemos realmente que Joseph foi um profeta de Deus? Sabemos que o Senhor continua a falar com profetas vivos hoje? Qual o impacto que saber essa verdade tem na minha vida? Que a gente possa refletir sobre isso. E se eu não tenho testemunho de Joseph, que eu busque esse testemunho de Joseph. Que eu busque esse testemunho porque Joseph está ali, como um dos pilares. Ele foi responsável pela restauração do Evangelho nesses últimos dias. Ele foi responsável por ser esse profeta, né, que fala com Deus. Isso nos mostra que o nosso Pai Celestial continua a se comunicar com o homem, que Ele continua a revelar a sua verdade através de profetas, que a sua verdadeira igreja foi restaurada na terra, que nós não estamos sozinhos, nós temos guia, nós temos diretrizes e nós precisamos seguir a vontade do Senhor na nossa vida. Eu tenho muita gratidão por Joseph. Ele se tornou um mártir, ele morreu por esse evangelho e deu a sua vida. Ele fez o melhor que podia, com as suas imperfeições, mas ele foi aquele que foi coroado e foi recebido em glória. Não tenho nenhuma dúvida disso, não tenho nenhuma dúvida disso. Essa primeira visão mudou tudo, mudou toda a história. E que a gente possa, né? Que a gente possa aumentar o nosso testemunho dela, que a gente possa lembrar que existem verdades que aprendemos com a primeira visão,
verdades que o Senhor continua a se comunicar com o homem na terra. Aprendemos a respeito da natureza de Deus. Aprendemos que a fé é um princípio de ação, eu preciso agir. Aprendemos que a Igreja de Cristo está outra vez na terra restaurada. E que é possível obter um testemunho. Se você não tem dúvidas, vai lá, abre a Bíblia, lê Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, pergunte a Deus. Pergunte, é só você que pode sentir essa verdade, esse sentimento, esse testemunho, só você pode ter. O meu testemunho é realmente sagrado. E é a coisa principal, é aquilo que me move. É aquilo que me faz seguir dia após dia, em meio às dificuldades, a saber que existe um Deus, a saber que existe Jesus Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador, a saber que Joseph foi o profeta da restauração. Eu tenho um amor imenso por ele. Eu sei que não foi fácil. Não foi fácil, não foi cômodo. Talvez ele nunca esperou a missão e a responsabilidade que ele teria. E eu só posso dizer que eu sou extremamente grata por isso. Eu sei que nos meus momentos de angústia, nos meus momentos de dúvida, eu tenho um Pai Celestial que me ouve, que me responde. Que você não tenha dúvida disso, que você ore mais, que você busque as revelações. E as coisas acontecerão. As coisas acontecerão. Gente, obrigada por você que assiste o meu vídeo, que compartilha com um amigo, que curte, que segue, que me incentiva a continuar. Eu tenho que dizer que às vezes não é fácil gravar vídeo, às vezes eu me sinto muito pequena diante de tantos ensinamentos e tanta coisa que eu queria expressar para vocês. Às vezes eu tenho algumas falhas técnicas no equipamento, às vezes eu estou fora de casa, como agora nas férias, e às vezes não é cômodo parar para poder gravar. Mas enquanto eu souber que eu estou ajudando alguém, eu vou seguindo. Enquanto eu souber que minhas palavras podem de alguma maneira ajudar você a ficar firme no Evangelho, eu vou seguir. Obrigada, que o Senhor nos abençoe e abençoe vocês, abençoe essa semana e que possamos saber que todas as coisas não acontecem por acaso. Quando a gente vê um evento e a gente pensa isso é algo isolado, não é. Vamos prestar muita atenção. As coisas acontecem, impactam de tal maneira. Esse vulcão lá na Indonésia que impactou o clima mundial foi responsável por um questionamento, por um alvoroço religioso, pessoas buscando a Deus. O que culminou em um jovem, no meio desse turbilhão, nessa guerra de palavras, a fazer uma oração sincera e na restauração do Evangelho. As coisas não acontecem por acaso. Elas não acontecem por acaso no mundo, na história que nós ouvimos, a história que é narrada, e não acontece por acaso na nossa vida. Até a próxima.